Bíblia Sagrada, livro de Jeremias, capítulo 49, versículo do 1 ao 39. Profecia contra os amonitas. Contra os filhos de Amon, assim diz o Senhor: acaso não tem filhos Israel, nem tem herdeiros? Porque, pois, herdou Macã, Agade, e o seu povo habitou nas suas cidades. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra, e tornar-se-á num montão de ruínas, e os lugares da sua jurisdição serão queimados. E Israel herdará aqueles que o herdaram, diz o Senhor. Uiva, ó Hesbom, porque é destruída. Ai, clamai, ó filhas de Rabá, cinge-vos de panos de saco, lamentai e dai voltas pelos valados, porque Malcã irá em cativeiro, e os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Porque te glorias nos vales, teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confias nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Eis que eu trarei temor sobre ti, diz o Senhor Jeová dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e sereis lançados fora, cada um em frente, e ninguém recolherá o desgarrado. Mas depois disto farei voltar os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor. Profecia contra os edomitas. Contra Edom, assim diz o Senhor dos exércitos: acaso não há mais sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios? Corrompeu-se a sua sabedoria? Fuge, voltai e habitai em profundezas, ó moradores de Dedã, porque eu trouxe sobre ele a ruína de Esaú, no tempo em que o visitei. Se vindimadores viessem a ti, não deixariam alguns rabiscos? Se ladrões de noite não te danificariam quanto julgassem suficiente? Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder. É destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não existe. Deixa os teus órfãos, eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiarão em mim. Porque assim diz o Senhor: eis que aqueles que não estavam condenados a beber o copo totalmente o beberão, e tu ficarias inteiramente impune? Não ficarás impune, mas certamente o beberás. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bozrá servirá de espanto, de opróbrio, de assolação e de execração, e todas as suas cidades se tornarão em assolações perpétuas. Houve um rumor vindo do Senhor, que um embaixador é enviado às nações para lhes dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela e levantai-vos para a guerra. Porque eis que te fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. Quanto à tua terribilidade, a arrogância do teu coração te enganou. Tu que habitas
nas cavernas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derribarei, diz o Senhor. Assim servirá Edom de espanto. Todo aquele que passar por ele se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e dos seus vizinhos, diz o Senhor. Não habitará ninguém ali, nem morará nela filho de homem. Eis que, como leão, subirá da enchente do Jordão contra a morada do forte, porque num momento o farei correr dali. E quem é o escolhido que porei sobre ela? Porque quem é semelhante a mim? E quem me emprazaria? E quem é o pastor que substituiria perante a mim? Portanto, ouve o conselho do Senhor, que ele decretou contra Edom, e seus desígnios, que ele intentou contra os moradores de Temã. Certamente os menores de rebanho os arrastarão, certamente assolará as suas moradas sobre eles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda, e do seu grito até ao mar vermelho se ouviu o som. Eis que, como a águia, subirá e voará e estenderá as asas sobre Bozrá, e o coração dos valentes de Edom, naquele dia, será como o coração da mulher que está em suas dores. Profecia contra Damasco. Contra Damasco envergonhou-se Amate e Arpade, e porquanto ouviram mais novas desmaiariam. No mar a angústia não se pode sossegar. Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir, e tremor a tomou angústia, e dores a tomaram como da mulher que está de parto. Como não estar abandonada a afamada cidade, a cidade de meu foguedo. Portanto, cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. E acenderei fogo no muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de Ben-Hadad. Profecia contra a Arábia. Contra Quedar e contra os reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, feriu, assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar, e destruí os filhos do Oriente. Tomarão as suas tendas e os seus gados, as suas cortinas e todos os seus utensílios, e os seus camelos levarão para si, e lhes gritarão a medo de todos os lados. Fuge, desviai-vos para muito longe e habitai nas profundezas, ó moradores de Azor. Diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou conselho contra vós e intentou um desígnio contra vós. Levantai-vos e subi contra uma nação em repouso, que habita confiadamente, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos, eles habitam sós.
e os seus camelos serão para presa, e a multidão dos seus gados para despojo, e espalharei a todo vento aqueles que têm cortados os cantos do seu cabelo, e de todos os lados lhes trarei a sua ruína, diz o Senhor. E Azor se tornará em morada de dragões, em assolação para sempre. Ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. Profecia contra os elamitas. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos esses ventos, e não haverá nação aonde não venham os fugitivos de Elão. E farei que Elão tema diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. E farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor. E enviarei após eles a espada, até que venha a consumi-los. E porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e o príncipe, diz o Senhor. Acontecerá, porém, no último dos dias, que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus.